Sejam bem-vindos ao Enotalks, o seu canal de informação e entretenimento do mundo do vinho aqui direto da Serra Gaúcha. Já convido vocês a seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @enotalksoficial, acione o sininho do YouTube e vamos seguir aqui o nosso papo. Então esse é o primeiro episódio do Enotalks. Vou começar me apresentando. Eu sou Luiz Eduardo Brandelli, da Vinícola Cavas do Vale. Eu sou o Robson Júnior Machado, da Vinícola Machado e Crivellari. E nós estamos no Enotalks. Isso aí, pessoal. Hoje, pessoal, nós teremos um episódio diferenciado. Como a gente gosta de fazer as coisas diferentes, de pensar o mundo do vinho de forma diferente, em vez de começar no episódio número 1 já com um convidado, nós vamos começar no episódio número 000, nos apresentando um pouco mais detalhadamente para vocês e principalmente contando por que decidimos fazer o Enotalks. Né, Robson? Então... É isso aí, a gente vai falar um pouquinho desse projeto que está nascendo, está iniciando. A gente está muito feliz em estar aqui gravando o nosso programa 000, que é o início, né, o marco dessa trajetória do Enotalks. Isso aí, o início. Aqui a gente vai começar e a gente vai explicar um pouquinho para todo mundo entender o que vai ser o Enotalks, o seu canal de informação e entretenimento do mundo do vinho, direto aqui da Serra Gaúcha. Bora começar se apresentando, Robson? Bora lá, bora lá. Vou começar então. Pessoal, eu sou o Luiz Eduardo Brandelli, da Vinícola Cavas do Vale, e sou profissional de Relações Públicas, formado aí pela Unicinos. A minha família Brandelli faz vinho, como eu gosto de dizer, desde sempre, né? Quem já acompanhou as minhas lives aí no Instagram da Cavas do Vale, a gente começou desde 1954, no projeto da Cavas do Vale estamos aí desde 2005, então a gente tem o mundo do vinho correndo aí no nosso sangue, nas nossas veias, né? Mais recentemente, então, eu me aproximei novamente da nossa vinícola, e desde antes da pandemia comecei a fazer um trabalho aí no Instagram, né, Robson? E aí a gente entrou nesse mundo do vinho digital e tá aí até hoje, agora inovando com o Enotalks. Hoje eu estou fazendo o curso de formação sommelier profissional aí pela BSRS, o Robson depois vai falar da formação dele, e estamos buscando aí sempre qualificação através de cursos, através de livros, através de degustações, porque o mundo do vinho é infinito e quem disser que domina tudo não domina nada, é um constante aprendizado no dia a dia, né? Robson, conta um pouquinho aí de você pra galera. Bom, vamos lá. Eu sou empresário do mundo da música, do mundo do áudio, trabalho há anos, quase 20 anos com isso, e há alguns anos, então, resolvendo entrar para o mundo do vinho, entrar para esse novo business, e eu olhava ele como um novo business, né? Começando lá em Caxias do Sul, montando o primeiro delivery de vinho especializado em vinho em Caxias do Sul. Evoluímos para uma distribuidora de vinhos e hoje eu e a minha sócia Adriana Crivellari temos a nossa marca de vinhos, fazemos os nossos vinhos, vinificamos, fazemos todo o processo. Isso é muito bacana, foi uma construção é uma construção bem jovem, né, Luiz? Então, mas a gente já está aí, graças a Deus, com 4 linhas de vinho, com mais de 11 rótulos lançados e com novidades para chegar aí. E também, né, temos o nosso restaurante, que inauguramos em dezembro agora do ano passado. Inauguramos a Gastro Wine Experience aqui em Garibaldi, um espaço onde a gente pode apresentar os nossos vinhos, os nossos produtos, a gente pode trazer confrarias, pode trazer todo o pessoal que gosta, que faz parte do mundo do vinho, a degustar vinhos, espumantes, bebidas, drinks, inclusive azeites, hein? Temos novidades aí, logo vai sair o azeite da Machado e Crivellari para vocês poder aproveitar. Para quem não conhece, em Garibaldi, a Gastro Wine, eu já sou figurinha da casa, né? A gente está sempre lá, é um espaço muito bacana. Vale você vir
para degustar um drink, para degustar um bom vinho, uma boa gastronomia, para fazer, né, Robson, desde um happy hour até ficar lá para jantar, bater papo, você que tem uma turma, uma confraria, não é merchan, é porque o espaço é bacana mesmo. Robson, aproveitando aí o gancho, tu estava te apresentando, conta pra gente quando é que essa pulguinha do mundo do vinho te mordeu de tu sair de uma área aqui, ó, a área dos microfones, área do vídeo, do áudio e começar a empreender no mundo do vinho, que se tu fosse ver é um caminho totalmente diferente, né, da música, do áudio. Conta pra nós aí quando é que deu essa picadinha do mundo do vinho e tu decidiu empreender. Começou com o curso de sommelier, começou com o negócio, conta aí pra nós. Então, eu nem falei da minha formação. Hoje eu sou formado sommelier profissional pela ABS-RS, estou aí no finalzinho do curso Master Países e Regiões, sommelier também pela ABS. E, cara, o mundo do vinho é um mundo, uma entrada sem volta, né? A gente entra e realmente entra de cabeça. No mundo do vinho, eu fazia muitos eventos de áudio, trabalhava muito avaliação nacional dos vinhos, mas como profissional da equipe técnica para realizar o evento. Mas a partir do início aí da pandemia, eu comecei a ver os números do mundo do vinho com um olhar diferente. Então, isso fez com que, peraí, um business novo pode ser realizado e a gente pode ter uma boa construção. Além de começar a degustar vinhos, começar a aprender e a entender o quanto a gente tinha evoluído no mundo do vinho. E a partir daí, então, criando um business, criando um novo negócio, consegui conhecer várias pessoas, entre elas você, entre outros grandes parceiros, amigos aqui da Serra Gaúcha e do Brasil todo. Então, conheci a Adriana Crivellari, que é a minha sócia hoje, e a gente... Beijo, padre. Beijão, padre. E a gente, então, resolveu fazer uma sociedade e trazer o vinho brasileiro para um novo patamar dentro da nossa realidade, que são rótulos diferentes, rótulos temáticos. Isso é uma coisa que a gente frisa bastante, com produtos bem elaborados, com produtos diferenciados realmente, para somar no mundo do vinho, entendeu? Então a gente saiu do mundo do áudio, quer dizer, não saiu, a gente somou o mundo do áudio, os shows, os eventos, até os nossos rótulos são temáticos, voltados para o mundo da música. Então a gente acabou complementando o mundo da música, dos vinhos e agora da gastronomia com a GastroWine. Show de bola, Robson. Essa é a ideia. Então, puxando essa ideia do Robson, a gente criou essa amizade, criou essa parceria, vivenciou esse mundo do vinho que foi muito intenso durante a pandemia, onde o vinho brasileiro cresceu muito, o vinho como um todo no Brasil cresceu muito, né? Num momento difícil, as pessoas se aproveitaram de um produto, o vinho, para tornar o seu dia a dia mais leve, mais tranquilo, e esse hábito de consumo perdurou, né? Aumentou o consumo médio brasileiro, acho que quem sabe nós vamos encostar em 2,8, 3 litros per capita, que seria excelente. Pensando nisso, a gente foi para as mídias sociais, a gente começou a fazer um trabalho bacana e um pouquinho desse resultado, além da criação aí da Machado e Crivellari, da evolução de várias linhas aí da Cavas do Vale, os nossos rótulos, pessoal, vocês vão acabar conhecendo devagarinho aí no dia a dia, nos próximos episódios. E aqui eu faço o gancho. Por que a gente criou esse podcast? A gente criou esse podcast justamente para ter um espaço para falar sobre vinho sem ser nas nossas mídias sociais empresariais, sem ser misturar a pessoa jurídica com a pessoa física, para que como a gente poder realmente falar de vinho, de coisas boas, de coisas ruins, poder falar de outros vinhos, a gente vai convidar outros colegas, né? Então essa foi a ideia do Enotalks, de criar esse podcast, um espaço para falar de vinhos, de temas que a gente gosta, de temas que às vezes a gente acha espinhosos, de trazer
pessoas, convidados diferentes, que o mundo do vinho, querendo ou não, ele é muito próximo, é todo mundo meio parente, é todo mundo meio amigo, acaba se ajudando com uma dica, com uma informação, com uma troca, né? Hoje em dia, com a internet, isso ficou muito, muito mais próximo. Graças à internet, a gente está conseguindo fazer essa conexão entre também o enólogo, o sommelier, o consumidor com opinião. Eu acho que isso é muito bacana e é isso que a gente quer explorar aqui no Enotalks. A gente quer trazer os profissionais para falar um pouco, mas a gente também quer trazer o consumidor, né? O consumidor, entender a opinião do consumidor, o que ele está vendo do vinho brasileiro hoje, o que ele gostaria, para que lado que ele acha que a tendência vai nos levar, entendeu? A gente está aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, no coração do vinho brasileiro, né, com grandes produtores aqui, grandes famílias, pequenos, médios e gigantescos produtores, e isso então faz uma alusão a tudo que a gente quer trazer aqui para o Enotalks. Eu acho que a partir desse primeiro não, 000 episódio, a gente vai conseguir comunicar isso e trazer muita informação e entretenimento. Então aqui vocês vão ver, não só eu e o Robson como hosts do Enotalks, vocês vão ver sommeliers, influenciadores digitais / blogueiros, vocês vão ver donos de empreendimentos, seja hotéis, seja de gastronomia, vocês vão ver os nossos colegas de vinícolas, independente do tamanho, um projeto que esteja começando agora até uma vinícola gigantesca, a gente vai convidar todo mundo. E aceitem os nossos convites, venham aqui conversar com a gente para contar um pouquinho da sua história, do que você pensa, de como chegou até aqui e quais são os próximos passos, que eu acho que é isso que a nossa audiência quer saber. Quer ouvir da boca de quem está fazendo, de quem está construindo a história. Como a gente está aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o nosso foco inicial é o vinho brasileiro. A gente vai dar um espaço para que todo o nosso convidado traga o seu vinho, conte um pouco do seu projeto, do que tem de diferencial, convide a audiência para visitar as suas atrações, a consumir os seus vinhos, mas isso não fecha a porta para colegas que trabalhem com importadoras, para colegas que estejam fazendo projetos internacionais. Aqui é um espaço para falar sobre vinho. Mas eu quero pegar esse gancho, Luiz, e já então convidar, porque aqui não vai ser só o espaço do produtor, vai ser todas essas pessoas que o Luiz listou vão ser os nossos convidados e já são nossos convidados. Mas a gente quer abrir o espaço aqui para quem quiser estar com a gente aqui no Enotalks, quem quiser apoiar esse projeto, nos ajudar a trabalhar todo esse mundo, esse mercado do vinho brasileiro, e depois a gente vai começar a trabalhar também com os importados, né? Segue nossas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, quero estar junto com o Enotalks, quero ser um apoiador, quero levar a marca para dentro do projeto da Enotalks. A gente está aqui aberto e querendo receber todos os parceiros para ajudar a colaborar e a gente construir um vinho brasileiro de melhor qualidade. É isso aí, a ideia inicial do Enotalks era um blog, mas gente, hoje em dia com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, pouca gente para ler um blog. E a gente pensou, cara, vamos fazer um podcast. Disse, pá, cara, mas já que nós estamos aqui nessa estrutura e vou aproveitar, vou fazer o merchan aqui do nosso parceiro, o Estúdio Matrix, com o Marcelão aí, o nosso técnico de áudio e vídeos. Já que a gente está nessa bela estrutura, filmando em 4K, por que a gente não faz as duas coisas? Vamos gravar este material para o YouTube, vamos extrair o áudio para o podcast e vamos ter aí uma ferramenta completa com os cortes para o Instagram, para o TikTok. Então a ideia inicial era ter um blog. Cara, mas o blog é uma coisa muito mais dura. Já pensou fazer uma entrevista com o Robson num blog? Pá, manda as perguntas, ele responde, não dá para fazer o gancho. Então isso virou esse podcast, virou esse espaço super bacana. Espero que todos se sintam aconchegados a virem aqui. A estrutura é muito legal, a gente vai evoluir, vocês vão ver que esse cenário aqui ele vai melhorar com o tempo. E você que está assistindo tem uma sugestão? Ah, pessoal, ajeita assim, ajeita assado, faz de outra forma, a gente aceita. Esse é o episódio 000 para pegar as contribuições, né, Robson? Para aprender. Aqui a gente veio aprender para receber o nosso primeiro convidado, né? Então essa é a ideia do Enotalks, canal de informação, entretenimento do mundo dos vinhos, direto aqui da Serra Gaúcha. Espaço
sei se é a palavra correta, espaço de fala para todo mundo que tem algo a dizer do mundo do vinho. Críticas são bem-vindos. O mundo do vinho, como todos os outros mundos, está sempre em evolução, sempre tem a melhorar, mas tem muita coisa bacana também, né, Robson? Então, com certeza. Foi aí que surgiu essa vontade de a gente criar o Enotalks, de poder falar de vinho, né, Robson? A gente quer trazer o vinho como um protagonista, né? Mas não só vinho, bebidas. A gente traz bebidas no geral, gastronomia, informação de números, de crescimento, de conquista do mundo do vinho, né? Então, assim, Luiz, aqui, ó, tu que tá há mais tempo no mundo do vinho, conta um pouquinho para nós da tua experiência, como tu viu essa crescente do vinho brasileiro agora. Depois, no início da pandemia, depois ele cresceu e agora ele está dando uma estabilizada. O que tu vê aí, tu que está há mais tempo no mundo do vinho? Fala pra gente. Isso aí, esse o objetivo do Enotalks, a gente poder falar sobre vinho. Como eu disse, a minha família faz vinho desde a época lá de 1954, vinhos de mesa, vinhos no porão de casa, vinhos mais artesanais. Meu pai fez a escola de enologia, profissionou e melhorou os vinhedos, melhorou o processo enológico, até que chegou nos anos 2000, então, e fundou aí a Cavas do Vale, começou com os vinhedos das uvas viníferas. Eu acho que foi por essa época que o vinho brasileiro começou a dar um salto de qualidade. Eu lembro que eu era pequeno, lá pelos anos 90, o Vale dos Vinhedos estava começando a nascer. Gente, o Vale dos Vinhedos era uma estrada de chão, as nossas casas dos avós e mais nada. A gente construiu o Vale dos Vinhedos com muito suor, muito trabalho, muito investimento. Então somos as mesmas pessoas desde sempre trabalhando nesse espaço que a gente quer que cada vez fique mais convidativo, né? Então criou-se o Vale dos Vinhedos aí por mais ou menos os anos 90, anos 2000, e aí começou o vinho brasileiro como um todo também ganhar mais espaço fora de Bento, fora do Rio Grande do Sul. O nosso projeto lançou em 2005. Cara, 2005 era tudo muito offline ainda. Desde o registro da empresa, o registro dos produtos, era tudo papelado. Hoje é tudo digitalizado, hoje é tudo muito mais prático para acompanhar essa modernidade. Eu vejo que o vinho brasileiro ele teve uma crescente em todos os sentidos. Uma crescente de qualidade, uma crescente no interesse do brasileiro em vir conhecer estes vinhos, em provar o vinho brasileiro, que ao mesmo tempo que o vinho brasileiro cresceu, o importado teve a abertura das importações e ele começou a chegar produtos de extrema qualidade, de péssima qualidade, e aí o brasileiro foi aprendendo como conhecer esses produtos, como degustar, como harmonizar. Mas o vinho brasileiro, essa história, ela vem só crescendo e ela está só no início. Comparado com grandes regiões aí, França, Itália, Portugal, Espanha, a gente é uma formiguinha ainda. A gente está dando passos largos, esse crescimento da qualidade é visível. Hoje tu já diz assim, não existe mais vinho fino brasileiro ruim. Existe vinho que te agrada mais ao teu paladar e que te agrada menos. Então o consumidor ele já está comprando com mais confiança. Seja uma opção que ele encontra no autosserviço do supermercado, seja uma opção que ele compra numa adega especializada que garimpa vinhos de pequenas vinícolas, de pequenos projetos como o meu e o do Robson, né? Sem falar que a gente está numa crescente muito, muito grande do espumante brasileiro. Isso aí. O espumante brasileiro está ganhando muita notoriedade, inclusive fora do Brasil, né? Foi bem lembrado. A gente vê muitas notícias, a gente vê espumantes brasileiros ganhando prêmio fora, vinhos brasileiros ganhando prêmios fora do Brasil, e isso é muito bacana, isso é muito bom. A tecnologia veio para somar e para agregar nesse sentido também. No sentido da divulgação, mas também de poder levar os produtos do Brasil para fora e ser consagrado com prêmios, com medalhas, com reconhecimento em todas as linhas. Mas os vinhos, os espumantes estão se destacando muito. Não é mais só aquela coisa de o pai dizendo que o filho é mais bonito. O vinho brasileiro, o vinho gaúcho, o vinho da serra,
ele tem sido levado, o vinho e o espumante, né? Quando eu falo vinho e as duas coisas, ele tem sido levado para o mundo todo, para a França, para a Itália, para o Chile, para os Estados Unidos, e tem voltado com muito reconhecimento. Com medalhas de ouro, com medalhas de destaque, né? Isso nada mais é do que a constatação de que o nosso produto tem uma qualidade muito diferenciada. Isso acaba se tornando também instrumento de marketing, desperta a curiosidade das pessoas de conhecer o vinho brasileiro, e vai chegar o momento, Robson, que nós vamos convidar aí o pessoal das duas primeiras DOs brasileiras, a DO Vale dos Vinhedos, vai ter convidados falando sobre isso aqui, da mais recente agora a DO de Pinto Bandeira, especializada em espumantes, vai ter pessoal falando sobre a DO, vai ter o pessoal das vinícolas comentando essa grande novidade, que o mundo todo fala que o espumante brasileiro é muito bem reconhecido, se adaptou muito bem, o brasileiro aprendeu a fazer espumantes diferenciados, assim como aprendeu a fazer vinhos diferenciados. Eu acho que é uma crescente. Foi essa crescente que atraiu novos empreendedores para o mundo do vinho, que nem tu, né, Robson? Exatamente, então foi essa crescência do mundo do vinho, esse crescimento do consumo e do negócio do mundo do vinho, né? Vendo o mundo do vinho como um business mesmo. Então a gente, lá atrás o Robson pensava, eu preciso criar um novo negócio, eu preciso criar alguma coisa, além do que a gente já estava se consagrando no mundo dos projetos. Então a gente tem uma empresa de projetos de sonorização e faz automação residencial, corporativo, bem referenciada, graças a Deus, hoje no Brasil e fora. E a gente eu acabei pensando, eu preciso de um novo negócio, e o mundo do vinho foi muito atraente. E eu comecei, então, eu não entendia nada de vinho, mas comecei a degustar, a provar, e resolvi a entender o mundo do vinho para poder trabalhar, né? Então foi aí que eu busquei o gancho de começar a fazer o meu curso de sommelier para aprender mais, para poder ter mais autoridade sobre o vinho e sobre o que a gente estava vendendo, e claro, para poder elaborar junto com os enólogos, né, o nosso produto, trazer um produto de qualidade diferenciado e com a nossa identidade. Isso que eu acho que é a coisa mais bacana do mundo do vinho, porque a gente tem muitas vinícolas e cada vinícola tem uma identidade, cada vinho tem uma personalidade, tem a ideia, tem o que o enólogo pensou, tem o que o enólogo trabalhou e o formato que ele quis que aquele vinho se apresentasse dentro de uma garrafa, dentro de uma taça. Isso é muito bacana. E aí, a partir então desse crescimento do vinho brasileiro, a gente investiu então na vinícola, nas vinificações, nas uvas, e depois agora então trazendo um espaço para a gente poder apresentar o nosso vinho de uma forma mais descontraída, né? Como a gente fala, a gente tem um restaurante para apresentar os nossos vinhos. Então isso foi um desafio bem grande. E, por favor, quem está vendo esse vídeo, venha à Serra Gaúcha, venha a Garibaldi, visite a Gastro Wine Experience, que eu tenho certeza que vai ser especial e diferente. O Robson é um exemplo aí da nova geração do vinho brasileiro, e aprendeu que a gente tem que ter personalidade nos seus projetos. Como já diria o Frank Sinatra aí, by my way, né? Do meu jeito. Mas o fulano faz assim. Claro, mas assim é o projeto do fulano, é assim, as ideias dele são assim, a forma como ele vê, como ele degusta, como ele pensa, como ele elabora o vinho é assim, e tá tudo bem. Hoje tem espaço, hoje são 200 e tantos milhões de brasileiros, cada um buscando agradar o seu paladar. E cada um vai construir o seu projeto de alguma forma. E pensando em extrair isso, extrair o By My Way, extrair o meu vinho de cada um, dentro aqui do Enotalks, a gente sempre vai fazer um bate-papo, quase não tem roteiro, né? A gente está aprendendo esse negócio de roteiro, vai ter alguns nortes, mas a gente definiu as nossas 4 perguntas. São 4 perguntas que a gente vai fazer para todos os convidados que vierem aqui, para cada um poder dar um pouquinho a sua opinião
dentro dessa forma, para depois de um grande bate-papo de curiosidades, de vinhos, de histórias, de projetos futuros, a gente ter ali aquelas questõezinhas chaves, né? Então vou começar aí fazendo a primeira pergunta para o Robson, depois eu vou responder, e assim a gente vai chegar nas nossas 4 perguntas, né, que são as perguntas do projeto Enotalks. Vamos lá. Robson, como você vê a sua contribuição para o vinho brasileiro? Bom, eu acredito que a gente está realmente somando com o vinho brasileiro, trazendo rótulos diferentes, trazendo métodos diferentes de vinificar e desmistificando o mundo do vinho como um todo, trazendo mais leveza e mostrando que o vinho brasileiro deve ser consumido a todo momento que você desejar abrir uma garrafa de vinho. Abra, não fique guardando vinho, vamos beber. Então esse é o nosso pensamento e eu acho que essa é uma contribuição bem valiosa para o mundo do vinho. Nós, a nova geração do vinho brasileiro, eu acho que essa é a proposta. Eu acho que é uma contribuição da Machado e Crivellari para o mundo do vinho, trazendo então rótulos temáticos diversificados e que sejam mais fáceis de ser consumido rapidamente. Isso aí, a popular drinkability, né? O vinho está cada vez se tornando um produto mais fácil de beber. Isso aí, deixa eu fazer então, vamos fazer uma para cada um. Uma pergunta para cada um. Tu fez uma, agora eu faço uma para ti. Como você imagina o vinho brasileiro daqui 10 anos, Luiz? Uma excelente pergunta. Há 10 anos atrás, a gente não imaginaria que o vinho brasileiro seria o que é hoje. Olha o tamanho da nossa indústria comparado ao que era. A gente teve um desenvolvimento, e falo mais especial aqui da nossa região, crescimento do Vale dos Vinhedos, crescimento das regiões anexas, Pinto Bandeira, Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias, Garibaldi. Então acho que é um trabalho que o vinho nunca dá para pensar menos de 2 anos, né, pessoal? Pelo menos 2 anos para poder lançar uma safra, a não ser que seja um vinho muito jovem, com uma drinkability muito alta. Então 10 anos no mundo do vinho, se tu for ver, é pouco tempo. Já fica uma criança desse tamanho, mas é pouco tempo. Eu vejo que o vinho brasileiro ele tá ganhando muito espaço na adega, na mesa, na taça do consumidor brasileiro. Esse é um ponto positivo. Daqui 10 anos vai estar muito mais espaço. Eu vejo que a qualidade do vinho brasileiro subiu muito nos últimos 10 anos e todo mundo continua trabalhando, pesquisando e investindo para que essa qualidade suba mais ainda nos próximos 10 anos. E eu vejo que o consumidor brasileiro em 10 anos ele vai estar mais ávido por provar vinho brasileiro. Não só, vamos dizer assim, da região tradicional aqui da Serra Gaúcha, mas dos novos terroirs que estão surgindo, sul de Minas, já tem no Rio de Janeiro, já tem em Brasília, Goiânia, já tem na Bahia, Espírito Santo. Já tem vinhos assim, e cada um vai refletir o seu terroir. Então acho que o brasileiro, cada dia ele está mais interessado em conhecer esses produtos diferentes, né? Então eu imagino que o vinho brasileiro em 10 anos ele vai estar assim, ó, muito mais evoluído, muito mais robusto, muito mais seguro de si, com certeza ganhando muitos prêmios lá fora, aqui dentro e despertando cada vez mais o interesse das pessoas. É um trabalho de formiguinha que todos fazem o seu pouquinho, contribuem para o setor evoluir, as entidades setoriais contribuem da sua forma para esse vinho crescer também. Então eu acho que a gente já está numa rampa de crescimento muito acelerada, a pandemia impulsionou isso e esse impulso vai continuar por muito tempo, o vinho brasileiro sendo destacado, o vinho brasileiro crescendo, e daqui 10 anos a gente vai repetir a pergunta e com certeza a perspectiva vai ser do vinho brasileiro ainda em ascensão, cada vez mais buscando o espaço que merece e que tem que ter. Muito bem, eu também penso com essa mesma cabeça, com esse mesmo pensamento. Eu acho que é justamente isso que nos une, né? Nos une nós, a nova geração do vinho brasileiro, trazendo essa intensidade de querer
fazer mais, de querer aplicar novas técnicas, querer trazer tecnologia, sempre, com certeza, lembrando e respeitando os nossos antepassados, quem trouxe, né, o vinho, quem trouxe as uvas, toda a nossa história, né, a gente sempre respeita muito isso, mas hoje em dia, trazendo a tecnologia para dentro do vinhedo, para dentro da vinícola e, lógico, agregando e somando até essa tecnologia no marketing, na venda, na disseminação dos rótulos, dos produtos e das marcas. Com certeza, a tecnologia ela foi adotada no mundo do vinho em todos os caminhos, não só no vinhedo, na vinícola, mas principalmente na parte mercadológica, nas formas de comercializar, nas formas de divulgar. O Enotalks faz parte desse movimento, de ajudar, de despertar de alguma forma você que está nos assistindo a se interessar pelo vinho. Não importa qual vinho. Se for pelo vinho brasileiro, nota 10. Se for pelos nossos vinhos, melhor ainda, show de bola. Mas a gente sabe, Robson, que nem tudo é um mar de rosas e tem as dificuldades. Então, uma das nossas perguntas aqui é: qual a maior dificuldade que o vinho brasileiro deve superar hoje? E qual a sua maior vantagem? Eu acho que a maior dificuldade que o vinho brasileiro deve superar hoje ainda não tem nada a ver com o vinho brasileiro. Ao meu ver, é o descaminho. O mundo do vinho no Brasil tem que superar o descaminho. Porque a gente sabe, a gente vê as notícias que tem muito descaminho por aí. Como falamos agora há pouco, a qualidade do vinho brasileiro teve uma crescente gigantesca, a divulgação do vinho brasileiro também, mas o descaminho também ainda é grande. Então eu acho que essa é uma das dificuldades que o vinho brasileiro deve superar hoje. E a maior vantagem é que estamos aqui contando a nossa história, né? Somos aqui brasileiros, gaúchos, pessoas que lutam, desde as famílias que estão lá no vinhedo trabalhando, preparando a terra, preparando as vinhas, até a pessoa que está na ponta, lá no supermercado oferecendo vinho, até toda essa cadeia. Eu acho que a gente tem essa vantagem de contarmos a nossa história no mundo do vinho, de termos a referência de onde vem esse vinho, entendeu? A maioria dos rótulos hoje a gente pega, tá ali, tudo escrito, tudo desenhado, tudo às claras, né? Não é produto, justamente o que eu falei, que a desvantagem é o descaminho, entendeu? E tu sabe o que está dentro da garrafa. Eu acho que essa é a maior vantagem. E vou pegar o gancho aí de uma dificuldade do vinho brasileiro. A gente fala do descaminho, em outras palavras, o contrabando, né? O vinho que vem da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de forma ilegal. O descaminho ele está muito forte nesse momento, quem sabe por causa da nossa economia, quem sabe por causa do pensamento do brasileiro, e esse descaminho ele vem a fortalecer uma outra dificuldade que eu vejo que o vinho brasileiro tem, que é o preconceito. Muitas pessoas não provam vinho brasileiro, nunca tomaram e desmerecem, e muitas pessoas têm o preconceito de que o vinho importado é melhor e nunca deu chance de tomar um vinho para um vinho brasileiro. Ou quando deu a chance, fez aquilo que eu chamo de uma das comparações mais erradas. Aqui no Enotalks a gente tem por regra aí não falar nomes, mas a gente dá o exemplo. Então você pega um vinho aí do Descaminho que custa R$80, que você compra no Contatinho, e tu vai comparar com um vinho brasileiro de R$80 que você comprou numa adega, no supermercado, e você sente que há uma disparidade. E isso é real, acontece. Porque esse vinho de R$80 do Contatinho, ele é um vinho de 270, ele é um vinho de R$300 importado de forma oficial. Então você que tem esse preconceito, faça o teste. E quando não for falsificado, né? Quando não for falsificado. Isso vai ter um episódio que a gente vai falar sobre isso. Então você faça o teste. Você pegue um vinho de R$80 do Contatinho, mas pegue um vinho de R$300 brasileiro e você vai ver que o vinho brasileiro vai ser até mais agradável ao teu paladar. Tu vai sentir muito mais qualidade. Mas esse preconceito, Luiz, é justamente disso. Essa questão do descaminho,
do talvez não valorizar um produto que é nosso, que tem uma história, que tem um trabalho, né? A gente sabe o quão trabalhoso é, o quanto difícil é tu ir lá, o produtor fazer todo o cultivo, colher as uvas, vinificar, esperar um período para fazer todo o trabalho de maturação daquele vinho e depois ainda mais o trabalho de engarrafar, quem usa barrica, quem não usa, enfim, não é um trabalho fácil e não é em 3, 4 meses que se resolve. Muitas vezes a gente passa de 1, 2 anos para um vinho ser apresentado ao público. Então, eu acho que com certeza, esse preconceito que as pessoas têm do vinho brasileiro é muito mais por conseguir um vinho mais barato no contatinho do que apostar num vinho nacional e dizer, pô, realmente o nosso produto aqui evoluiu. Eu acho que é nessa pegada. É para isso que a gente está hoje aqui. O Enotalks é o canal de informação e entretenimento do mundo do vinho. E aqui, quem nos acompanhar, tá aqui embaixo as nossas mídias sociais, o nosso canal. Você vai conhecer muitas vinícolas com projetos fantásticos, projetos pequenos, projetos grandes. Vai ter a oportunidade de descobrir elas aqui no nosso canal e abrir a tua cabeça e dizer, cara, eu vou entrar em contato com esse pessoal, eu quero conhecer um vinho deles, eu quero comprar, eu quero ter vinho brasileiro na minha casa e através do Enotalks eu quero aprender mais sobre o vinho brasileiro, eu quero tirar um pouco esse preconceito da minha cabeça de que o vinho brasileiro não é bom. Exatamente isso, e eu já quero deixar mais uma vez, reforçar aqui o convite para quem quiser estar junto com a gente apoiando o Enotalks. Temos espaços abertos para quem quiser apoiar, colocar sua marca aqui, divulgar o seu produto aqui no Enotalks. Cola aí, manda mensagem para a gente. Tanto para mim quanto para o Luiz, a gente está aqui aberto a apresentar uma proposta para que você possa fazer parte do Enotalks com o seu produto, com a sua marca, com o seu nome, com o que você quiser apresentar aqui. Cola com a gente que vai ser um sucesso. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar na casa de todas as pessoas apresentando o nosso projeto Enotalks e mostrando para todo mundo que o vinho e o vinho brasileiro tem muita qualidade. Isso aí. Acho que essa qual é a maior vantagem nessa pergunta? Tem duas partes. A maior vantagem do vinho brasileiro é que a gente está aqui lutando, trabalhando, se dedicando, investindo em melhorar tudo. O que quer dizer tudo? Melhorar os vinhedos, melhorar os vinhos, melhorar a qualidade, melhorar rótulos, embalagens, melhorar a comunicação do vinho brasileiro. E para isso que a gente está aqui, para melhorar a comunicação do vinho brasileiro. Tem gente que às vezes nem sabe que tem tantas regiões produtoras no Brasil, que já tem tantos tipos de vinhos diferentes, desde um vinho brasileiro de R$ 29,90 custo-benefício, até vinhos brasileiros de qualidade extrema de R$ 500, R$ 600 reais, que às vezes se comparam com vinhos importados de valores muito mais altos. Então a vantagem que o vinho brasileiro tem é que ele é daqui, é que ele é nosso, que tu não precisa importar, que tu pode comprar direto do produtor, que ele está mostrando qualidade e que tem muita gente apaixonada de coração trabalhando para fazer o vinho brasileiro diferenciado. Dentro das nossas 4 perguntas aqui, então, eu vou fazer a última pergunta. Não, eu vou fazer essa para ti, Vai fazer? Vou então fazer. Faça. Vamos lá. Né? Robson, o que você espera da nova geração do vinho brasileiro? Olha aí, que eu espero que a nova geração do vinho brasileiro possa contribuir ainda mais, que a gente possa, nós, da nova geração do vinho brasileiro, possamos contribuir ainda mais com o pequeno produtor, com o grande produtor, mas que a crescência do mundo do vinho seja bem exponencial. Da mesma forma que foi lá na pandemia, que o consumo do vinho brasileiro foi lá em cima, disparou, eu acredito que é isso que eu espero da nova geração do mundo do vinho. Qualidade de produto, tecnologia, investimento e divulgação. Eu acho que essas 4 palavras são códigos, são palavras-chave para a gente ter sucesso no vinho brasileiro e para a gente poder imprimir ainda mais a nossa personalidade do Brasil dentro do mundo nos vinhos. A gente se considera já a nova geração do vinho brasileiro
Não só por sermos mais jovens que os nossos pais, que os nossos avós começaram, mas por uma nova forma de pensar, de produzir, de comunicar o vinho brasileiro, entendendo que vinho brasileiro não é mais quantidade, é qualidade. Vinho brasileiro tem que respeitar a tradição, mas tem que adotar processos modernos, tem que ter o espaço para a experimentação, que o vinho brasileiro não é aquela coisa egoísta, cada um por si, Deus por todos, não, são todos juntos que vamos para frente e para trás. Por quê? Porque quando a maré sobe, sobe para todo mundo, sobe para o barquinho pequenininho e sobe para o transatlântico. Então juntos somos mais fortes, a gente criou esse espaço para fortalecer ainda mais isso, para mostrar que o mundo do vinho está unido em um único prol, o crescimento, a qualidade, a divulgação em fazer o brasileiro tomar vinho brasileiro. E a nova geração, os jovens, têm buscado isso com conhecimento, com estudo na área da agronomia, na área da enologia, na área da comunicação, sempre querendo levar o vinho brasileiro adiante. Então é isso que eu espero da nova geração do vinho brasileiro, que invistam de corpo e alma nesse negócio, que não é só negócio. O vinho, quem entra no vinho só por negócio, o pessoal não entra. Não, entra e sai, é muito rápido, né? Se apaixona. O vinho brasileiro, o vinho num contexto geral é apaixonante. E como eu falo, eu nunca fiz inimigo bebendo vinho. Então, assim, gente, é um mundo fascinante. Você que quer conhecer e aprender um pouco, estar nessa nova geração do vinho brasileiro, fique à vontade. Vem com a gente. Fica aí, deguste o seu vinho, abra o seu vinho aí na sua casa, manda uma mensagem pra gente, tem uma dúvida. Mas um assunto, vocês podem falar sobre terroirs? Podemos. Vamos ter aqui uma interação com todas as pessoas que querem comunicar com vinhos, bebida, entretenimento, gastronomia e, claro, regado sempre a um bom vinho. Um bom vinho, pessoal. Então esse foi um pouquinho do episódio 000 do Enotalks, onde eu me apresentei, Luiz Eduardo Brandelli, o Robson Júnior Machado se apresentou, a gente contou um pouquinho para vocês do que vai ser o Enotalks nesse episódio 000, contou aí das nossas perguntas, né, que é o cerne do nosso trabalho, e contou que vai ter um pouquinho de convidados aqui de todos os canais, de todos os setores do mundo do vinho. Você está convidado a nos acompanhar nas nossas mídias sociais que vão estar aqui embaixo, e já fique aguardando aí o episódio 001. A gente vai ter aí, Robson, pelo menos um por semana, né? Com certeza. A nossa proposta é estar aqui uma vez por semana, colando na sua telinha, mostrando para vocês um pouquinho mais do mundo do vinho, de informação e entretenimento, para que você possa aí levar sua semana mais tranquila e, claro, sempre priorizando e trazendo sempre a responsabilidade de comunicação, né? Esse também é um dos pilares aqui do Enotalks. Então, segue a gente aí nas mídias sociais, acompanha a gente lá. Logo, logo vamos ter o nosso canal dos cortes, que isso é a coisa que todo mundo adora, todo mundo gosta daquele corte bacana. Então, fica ligado aí que logo, logo sai o episódio 001 e eu tenho certeza que vai ser um estouro. E esse espaço de comentários, tanto no YouTube como no Instagram, você tem que comentar o que você gostou, o que você não entendeu, o que você ficou em dúvida, qual é a sua opinião, sugerir temas, né, para que a gente tenha essa interatividade o máximo possível, não só com os nossos convidados entre nós, mas com você que está assistindo a gente também, né? Então esse é um espaço de fala, você tem que vir aqui falar o que você pensa do vinho brasileiro, e a gente vai ouvir todo mundo, vai tentar responder todo mundo, né? Vamos escolher um vinho aí, fazer um brinde, pessoal. Vamos lá. A gente trouxe hoje 2 vinhos aqui, um Alicante Bouschet da linha Experimento, um Cabernet Sauvignon aí da linha Music, porque a gente não pode começar o primeiro episódio, né, o 000, sem fazer um brinde comemorando aí esse sucesso que vai ser o nosso podcast, o nosso videocast, o Enotalks, né? Acho que o vinho tem que fazer parte desse momento como um todo, né? Vamos pro break para abrir o vinho e voltamos aí, pessoal.
feito o serviço, vamos para a melhor parte aí do Enotalks, que é brindar o vinho brasileiro, né? Exatamente. Vamos hoje aqui degustar um Cabernet Sauvignon da linha Music, da Vinícola Machado e Crivellari. E vamos lá, vamos servir aqui nessa taça bonitona aqui, ó. Olha só que coisa legal. Você que trabalha com taças, com cristais, aceitamos aí parceiros para ser o fornecedor oficial das taças do Enotalks. Vamos brindar aí comemorando que o Enotalks tenha muito sucesso, muitos episódios, muita interatividade e leve muita informação para todos os nossos amigos aí. Isso aí, saúde. Saúde! Sucesso a gente, sucesso ao vinho brasileiro e que a gente possa conquistar cada vez mais espaço e qualidade. Saúde! Pessoal, então degustando esse belo Cabernet Sauvignon, estamos encerrando o episódio 000 do Enotalks, o seu bate-papo de informação e descontração do mundo do vinho direto da Serra Gaúcha. Aguarde o episódio 001, siga a gente nas redes sociais e seja bem-vindo aí ao seu novo canal. Grande abraço, meus amigos! Enotalks oficial, Instagram, YouTube, TikTok, todas as mídias sociais. Fique à vontade que a gente já está à vontade. Saúde!